Queridos irmãos, quando nós lemos no começo desse culto, o salmo que diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido exterminados. Mas a grande questão é, como saber se o Senhor está ao nosso lado? Como saber se Deus está conosco? Como saber se Deus é conosco? Como saber se Deus está trabalhando na minha vida ou não? Essas dúvidas, elas acontecem quando nós olhamos para o nosso coração. E do nosso coração brotam muitas dúvidas mesmo. É natural do homem fazer essas questões. E os pastores que estão aqui presentes, são muitos, já viram muito isso na vida, muitas pessoas perguntando: sou salvo? Pertenço à família de Deus? Sou um dos eleitos? Sou um predestinado? Alguns presbiterianos, né? Mas a grande questão é, como saber se Deus é conosco? Como saber se Deus está ao meu lado ou não? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos essas dúvidas, porque somos pecadores. E somos entregues ao pecado, às nossas coisas. Mas, para tirar essas dúvidas, não adianta você olhar para o seu coração. Não adianta. Não é para nós, não é para o coração de você, seu coração que você deve olhar e analisar. Porque ele é enganoso, como diz a palavra do Senhor. Enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Então lá você vai encontrar dúvidas, você vai encontrar temores, você vai encontrar tantas coisas ruins, natural de um homem pecador, caído, como nós somos, como eu sou, como você é. Então, o modo natural que Deus proveu na sua palavra, de você analisar essas coisas, é olhar para a palavra de Deus. É ela que vai dizer, é ela que vai direcionar. Você não deve porfiar no seu próprio pensamento e nem no seu coração, porque, como eu já disse, ele se desvia mesmo. É a palavra de Deus que vai garantir isso. Isso está extra nós, não está intra nós, não está dentro de você. A verdade não está dentro de você, ela está fora de você, está no livro. Está na revelação, no que Deus diz na sua santa palavra, não na sua mente, não no seu coração, porque eles são enganosos. Então vamos, nessa noite, abrir a palavra do Senhor em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente, mas sabia que havia crentes em Cristo Jesus, e não importa se ele conhecia ou não conhecia, era crente da mesma maneira, era filho de Deus da mesma maneira. Então ele escreve uma carta amorosa para falar desse assunto também. Romanos capítulo 8, finalzinho, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículos 31. Romanos 8, 31. Diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. As provas e a certeza do amor de Deus. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti.
com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Te suplicamos, Senhor Deus, misericórdia, que o Senhor tenha piedade de nós, pequenos pecadores, porque recebemos esse convite maravilhoso de fazer parte da tua igreja, mesmo sendo nós pecadores, nos unir, Senhor Deus, aos anjos em louvor e adoração ao teu nome, estando nós aqui ainda na terra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, por esse convite amoroso que o Senhor faz à tua igreja, ao teu povo. Te pedimos, Senhor Deus, desde então, que o Senhor prepare os nossos corações, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Carecemos da iluminação do teu Santo Espírito para entender, compreender e praticar a tua palavra. Sê conosco com a tua igreja, é o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, querendo confortar e animar aquela igreja, ele escreve essas palavras maravilhosas que soam como uma melodia aos nossos ouvidos. E como muitos autores que eu li, estudando essa passagem, esses autores, eles enaltecem bastante essa mensagem aqui, porque ela está bem no centro do livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos, está no capítulo de número 8. É como se ele colocasse ali no centro mesmo a importância dessa passagem. Tão importante é esse assunto para falar da nossa certeza, da nossa segurança em Cristo Jesus. Primeiro ele foi falando que nós somos pecadores, depois foi falando da assistência do Santo Espírito e da obra que Cristo fez em nós, não somente aqui na terra, mas lá no céu, porque a obra de Deus não começou em Cristo aqui na terra, mas a obra de Deus começou lá na eternidade. Por isso ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Está lá no versículo de número 30, nós não lemos, mas é um versículo anterior, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esta obra foi feita lá na eternidade, quando eu e você não existíamos ainda, quando não existia nenhum átomo criado, não existia nada nesse universo. Deus já tinha feito isso em Cristo Jesus, porque Ele preparou tudo isso de antemão. Aconteceu na história, no tempo, mas isso já foi preparado de antemão para nós. E Ele, olhando para essa maravilha, daquilo que Deus já fez, porque está tudo no passado, está tudo no perfeito, está escrito: e ao que predestinou lá atrás, Ele já fez isso, Ele chamou também, chamou, depois Ele também justificou, já fez. A nossa justificação já está em Cristo, e aos que justificou, a esses também já glorificou. Os crentes já estão glorificados em Cristo Jesus, já está garantido. Isso vai acontecer na história, mas é como se para Deus já tudo fosse feito lá atrás, porque quando Deus decide, quando Deus declara, é como se já estivesse acontecido. Isso não acontece nem comigo, nem com você. O coração do homem pode fazer planos, mas você não sabe se vai dar certo ou não. Mas para Deus não é assim. Quando Deus decreta alguma coisa, é como se aquilo já estivesse acontecido na sua mente, porque vai acontecer. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os nossos podem, mas o plano de Deus jamais pode ser frustrado. É por isso que Ele coloca dessa maneira, nesse sentido, dessa segurança da parte de Deus. E agora o apóstolo Paulo, para confirmar isso, para confirmar essa certeza da nossa salvação, daqueles que são deles, ele começa a listar algumas coisas importantes. E isso ele começa a fazer na base de 4 perguntas, 4 questões que são colocadas aqui. Ele faz 4 perguntas importantes que você não precisa responder, porque são perguntas retóricas. O que significa isso? Significa que na pergunta já tem a resposta. Você não precisa se pronunciar, ela em si já carrega a resposta que você precisa saber. A primeira pergunta é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E a primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É a grande questão dele. E ele usa esse recurso, irmãos, porque ele está escrevendo para os romanos. Os romanos, diferentemente dos judeus, os romanos eram muito práticos, eles eram muito acadêmicos, era a cultura romana que eles haviam adquirido dos gregos. Os gregos eram assim, eles tinham uma filosofia por detrás,
Eles queriam saber de coisas práticas, eles queriam saber de conhecimento, eles não queriam saber muito de história, de genealogia, como os judeus gostavam muito. Se você fosse conversar com um judeu, você tinha que falar de história, de algum acontecimento, de algum evento, para entender alguma coisa. Para os judeus, para os romanos, não funcionava assim. Eles eram muito acadêmicos, eles eram muito práticos, então eles queriam saber de questões. Eles foram formados na base da filosofia, e a filosofia que eles estavam habituados era através de perguntas, principalmente através da filosofia aristotélica, que era a questão de perguntas, que era chamada de maiêutica. A maiêutica era assim, era através de perguntas e respostas. Era como se houvesse um professor e um aluno. Como que isso funciona? É assim, assim, assim. Não precisa de história, não precisa de contar genealogia, algum caso, não precisa explicar nada. Precisa apenas ser prático. E o apóstolo Paulo está falando aqui a maneira dos romanos. Ele está escrevendo para romanos e ele usa desses recursos para dizer para eles, para os romanos, que eram latinos, como nós somos latinos, que tinha a filosofia grega por detrás para explicar o plano de Deus da maneira que ele estava entendendo. E por isso que ele usa desses recursos muito. O apóstolo Paulo, apesar de ser um judeu, ele também tinha uma cultura grega muito forte, né, vivendo em culturas diferentes. E ele usa isso aqui para insistir, para confrontar a mente daqueles crentes sobre o seu estado diante de Deus, a sua posição diante de Deus. Então, eu estava dizendo o seguinte, eu estava argumentando com eles, olha, se Deus já fez tudo isso em Cristo Jesus, fora de nós, se Ele já preparou tudo isso de antemão, antes que houvesse pecado, antes que houvesse qualquer transgressão, imagine agora quando nós conhecemos e servimos a Ele. Então, Ele está insistindo com aqueles crentes para que eles fiquem firmes em Cristo Jesus, para que eles alicercem a sua fé em Cristo Jesus. E como isso é importante nos nossos dias, né? Onde tantas coisas se acontecem diante dos nossos olhos, guerras, epidemias, confrontação. Muita gente está pensando o seguinte, né? Será que a igreja vai sobreviver? Como será a igreja dos nossos filhos? Como será a igreja dos nossos netos? Como eles viverão nesse mundo depois? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o futuro da igreja, porque quem firmou essa igreja, quem é o fundador dessa igreja é Cristo Jesus. Pode acontecer o que for na história, não importa o que vai acontecer na história. Se vai ser melhor, se vai ser pior, eu acredito que vai ser pior, mas uma garantia eu sei, que Cristo Jesus vai preservar, confirmar os seus para todos sempre. A igreja nunca vai sofrer prejuízo da sua existência, porque aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem garante. Se fosse depender de nós, se fosse depender de algum concílio, se fosse depender de algum conselho, se fosse depender de pastores de homens, eu ficaria muito preocupado. Mas graças a Deus, essa obra toda da salvação não depende de nós, depende unicamente da graça de Deus. E por isso ele coloca alguns argumentos aqui para nós. E esse é o primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já fez tudo isso por nós, o que vai atrapalhar o plano de Deus? Qual coisa, qual pessoa, qual sistema vai atrapalhar o plano eterno de Deus? Nós ficamos assustados com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas se nós olharmos o plano de Deus, olharmos para as Escrituras, a gente vai ver que nós estamos bem seguros e nós podemos ficar bem tranquilos quanto ao plano de Deus de salvação, de segurar os seus até o final, ainda que haja muitos temores, ainda que haja muitas preocupações diante do mundo. O mundo está mudando muito diante dos nossos olhos, de uma maneira drástica, parece que é até visível essa mudança que o mundo está atravessando, de tantas coisas que nos assaltam a nossa fé, que nós ficamos preocupados, mas nós não precisamos ficar preocupados, como o apóstolo Paulo não estava preocupado diante de tanto sofrimento, diante de tantas as coisas, porque a graça de Deus é maior do que todas elas. Por isso, ele diz, se Deus é por nós, se o maior, que é Deus, que sabe todas as coisas, criou todas as coisas, e sabe perfeitamente o que está acontecendo na terra,
Se Ele está com a sua igreja, qual coisa que vai ser contra Ele? E aqui é muito interessante isso. É a união do crente com Cristo. É a união do crente com Deus. Porque o texto diz, se Deus é por nós, Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja, Ele faz parte da igreja. O Salmo 23 é assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Sabe por quê? Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. E quando Deus está comigo, vai tudo bem. Está tudo tranquilo. Porque eu estou na sombra da morte. Deus não vai deixar que você não passe pelo vale da sombra da morte. Mas uma coisa é certa, uma coisa é garantido. Ele vai estar com você ali. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, disse o Senhor Jesus Cristo. É a garantia da presença de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo partiu, Ele disse essas palavras para os seus discípulos, para eles não ficarem angustiados, porque eles estariam ali. O Espírito Santo, Jesus, estaria presente na vida deles. E se Ele estivesse ali, tiraria todo o temor, toda a angústia, porque está presente ao lado da sua igreja. E isso, irmãos, é muito precioso você saber. É muito precioso você viver, saber que você não está só, que você está largado ao destino, às coisas desse presente. Não! O texto diz da presença, da união, que é chamada em teologia, a união mística de Jesus com a sua igreja. Ele é o cabeça e nós somos corpo, nós somos parte do corpo de Cristo Jesus. Ele juntou o seu povo a si mesmo, nós fazemos parte da sua vida. Ele mesmo disse, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não faz parte de mim. Por isso é necessário ter essa união com Deus, fazer parte dele. Nós saímos dele, nós somos criados para ele, e nossa alma não vai sossegar enquanto não voltar para ele, disse Agostinho. Nossa alma não vai sossegar, ela não sossega. O homem está lá no mundo, fazendo os seus negócios, fazendo as suas compras, fazendo as suas vendas, comprando, se divertindo, viajando, mas ele não encontra sossego nesse mundo, enquanto não voltar para o seu Criador, da onde ele veio. Por isso é necessário que ele se une ao seu Criador. Se Deus é por nós, esta é a garantia da igreja. É a garantia que Cristo está no meio da sua igreja. O salmista diz assim, que ele canta louvores no meio da congregação. Ele está presente aqui. Você cantou louvores a Deus? Pois Cristo está aqui também. Ele canta louvores no meio da congregação. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É sinal da presença de Deus. Por isso que a pergunta é essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual coisa? Quem? Qual sistema? O que vai atrapalhar o plano de Deus, de uma pessoa ficar longe do seu Criador? Nem altura, nem profundidade, nem distância alguma, nada poderá nos separar do amor de Deus. O salmista chega a dizer o seguinte, se eu subo na montanha, Deus está lá. Se eu faço o meu abrigo no mais profundo, Deus está lá também. Se for lá na asa da alvorada, Deus está presente lá. Para onde você for, Deus está contigo. Ele não desampara os seus. Ele está ali, presente, orando. Tem um salmo até bonito que eu costumo usar quando eu vou lá em São Paulo, eu ia lá, né? Ia muito em hospitais, e um texto que eu usava muito é que a palavra de Deus diz assim, que Deus afofa a cama daqueles que estão no leito. Eu acho aquela figura tão bonita, né? A pessoa está lá no hospital, com dificuldades, mas o texto diz assim, que ele afofa a cama dos seus. É a presença de Deus confortando, animando, fortalecendo os seus nos momentos mais difíceis da vida. Por isso que ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisamos nem responder. Não existe algo, coisa maior, mais forte do que Deus, mais soberana do que Deus, não existe, porque ele está com o seu povo. E ele diz, para argumentar sobre isso, ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, da presença de Deus. Olha o que Deus fez. Ele não poupou o seu filho, amado, mas deixou ir à cruz. Antes, por todos nós,
entregou, se Ele já fez isso, se Ele já fez uma coisa grande, Ele não vai fazer uma coisa pequena, que é cuidar do seu povo, da sua igreja? Se Ele entregou o seu Filho, Ele vai nos abandonar? Ele já fez isso, Ele já abandonou o seu Filho por amor de você, e Ele não vai abandonar você. Imaginem se Deus iria abandonar a Cristo, iria te abandonar também. Para que isso? O apóstolo Paulo falou assim, que ele foi o abandonado, ele foi o rejeitado. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que você não fosse maldito mais. Ele já tomou o seu lugar, ele foi afastado de Deus, ele foi maldito. Deus fez isso em Cristo, para não fazer em você e em mim. Ele já fez isso. Por isso que Jesus falou assim, ó Senhor, por que me abandonaste? Jesus é o abandonado de Deus para que Ele não abandonasse você, para que Ele não abandonasse a sua igreja. Jesus tomou o lugar da sua igreja, do seu povo. Ele foi afastado temporariamente da presença de Deus, para que você nunca mais ficasse abandonado diante de Deus. Por isso que Ele usa esse exemplo. É o maior exemplo que Ele podia encontrar, é a pessoa de Cristo. Não poderia usar exemplo maior do que esse. E aqui diz, aquele que não poupou, pelo contrário, Jesus Cristo é um modelo para nós. Ele tomou o nosso lugar, tomou as nossas aflições, tomou as nossas dores. Aquilo, o castigo que não estava preparado para nós, Ele tomou sobre si. E Ele viveu toda a sua vida debaixo da ira de Deus. Sabe a ira que Ele tinha contra o seu pecado, contra o meu? Pois é, Jesus foi lá e tomou o nosso lugar. Tomou a ira de Deus sobre Ele. Aquela ira que deveria ser descarregada em mim e em você, Cristo Jesus já levou sobre si, não restando nem um pouco dela mais para você. Porque, já imagina só, se Ele derramasse a ira nele, em Cristo e em você também, isso seria injustiça. Mas Ele já derramou toda a sua ira. É o que Martinho Lutero chamava da troca feliz. Ele levou toda a injustiça, para que você levasse toda a justiça de Deus na sua vida. Ele levou sobre si a nossa injustiça e Ele trocou. E Ele deu a justiça dEle, toda a justiça de Cristo, Ele aplicou na minha vida. Você é justo diante de Deus, não por causa de você, mas por causa da obra de Cristo. Ele trocou, Ele levou sobre si toda a nossa ira. Toda a ira de Deus, aliás, para que você não tivesse mais essa ira. E toda a justiça que Cristo tinha, Ele colocou sobre você. Você é justo diante de Deus. É assim que Deus olha o seu povo, não porque Ele seja perfeito, mas porque Ele olha através da obra meritória de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Tornou o seu povo puro, lavou com o seu sangue o seu povo, purificou de toda a iniquidade, e não somente nossos pecados presente e passado, mas também todos os nossos pecados futuros. De que adianta você crer num Deus que perdoou todos os seus pecados passados, se não há garantia dos meus pecados futuros? De que adianta Deus perdoar 99% dos seus pecados? De que adianta Ele perdoar todos os seus pecados menos um? Não vale de nada. Ou Cristo perdoou todos os nossos pecados, ou não perdoou nenhum deles. Nenhum, porque não adianta. É necessário haver um sacrifício perfeito que purificasse uma única vez todos os nossos pecados. Todos os pecados do seu povo já foram lavados lá na cruz do Calvário. É certo que precisamos nos arrepender, fugir do pecado, tudo isso é necessário, mas sabendo que já está, para aqueles que são deles, já foi tudo preparado para a glória de Deus. Aquele que não poupou Cristo Jesus, não poupou Ele, mas poupou a sua igreja. Poupou pecadores como eu, como você. Isso é misericórdia, isso é graça de Deus. Você não fez nada para merecer aqui, nem pode fazer, e nem tem força, nem vontade de fazer isso. É tudo pela glória de Deus, pela graça de Deus. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos da graça de Deus. Quando você era inimigo, você não amou a Deus quando você era amigo de Deus, não. Quando você era inimigo, quando você estava nas trevas do pecado lá, Cristo Jesus foi lá e te chamou. Não foi a sua obra, não foi a sua vontade, não foi a sua bondade, nem a sua expertise, mas foi a graça de Deus. A segunda pergunta é:
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem muita gente que não gosta da palavra eleito aqui, né? Mas está aqui, está na Bíblia. Pode lutar o quanto for, mas está aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não que não haja acusação, tem acusação de monte sobre nós, tanto do diabo quanto nós mesmos. É só perguntar para as pessoas que estão ao redor, há muita acusação contra nós. Muitas delas, não que ela não exista, mas que todas elas foram desfeitas por causa meritória de Cristo Jesus. Pode acusar, mas você aponta para o seu advogado. Pode dizer o que for de você, cristão, que você é miserável mesmo, que não presta, que não serve para nada. Todas essas acusações vêm, não que não haja, mas essas acusações, todas elas foram satisfeitas pelos méritos de Cristo Jesus. Existe acusação, existe problema, existe dificuldade na minha vida e na sua, mas todas elas você aponta para aqueles que já pagou por todas aquelas acusações lá. Não por você, mas pelo mérito de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está usando o rito dos tribunais, né? Para um tribunal ser instalado, não é preciso primeiro haver uma acusação, né? Não existe processo sem ter alguém que acuse. Saber de alguma coisa não serve no tribunal. Tem que haver um documento, tem que haver ali algo que coloque ali na base a acusação sobre alguém. Não tem nem isso no nosso processo. Por isso que todos aqueles que comparecerão diante do Senhor já foram lavados. Não passará por juízo, mas entrará direto na glória, não entrará em juízo, em condenação, porque logo no início do processo já está escrito, está pago, já está pago. Não começa nem a acusar. Quem os advogados aqui sabe, não começa nem, já está pago. Já chega com a notinha lá, está pago, está tudo pago. Como é que você vai entrar com um processo desse? Não tem acusação contra os eleitos de Deus, porque já foi pago. É só mostrar a lei, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não vai passar por juízo, mas já entra para a glória eterna. Por quê? Por causa dos méritos de Cristo Jesus. Não há nem acusação para eles. O apóstolo Paulo chega a essa conclusão. Porque quem tentará o desejo de acusar? A palavra diabo significa acusador. Ele vive nos acusando diante de Deus. Ele vive dizendo, está vendo o fulano, está vendo o Edson ali, está vendo o fulano, está vendo o outro lá, e aquele outro ali, é verdade, são tudo acusações, mas aí, o que acontece é o seguinte, mas veja a obra de Cristo, onde abundou o pecado, sabe o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus, onde haja 1000 acusações contra o eleito de Deus, tem mais graça sobre isso, é maior, é abundante a graça de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso não é licença para você ficar pecando. Se já foi pago mesmo, agora que eu vou deitar e rolar. Você não entendeu nada da graça de Deus. Você não entendeu nada. Porque Cristo te libertou da escravidão do pecado. Para não pecar mais, para viver para Ele. Para te constranger o que Cristo fez. Como você, sendo eleito de Deus, vai viver no pecado? Ele te libertou disso. Para que você não peque mais, para que não haja mais acusação sobre você. Cristo te libertou por ela, não para você, como uma licença para você continuar pecando, já está tudo pago mesmo, agora eu vou deitar e rolar. Esse daí não entendeu nada da graça de Deus, não entendeu nada da santificação. Muitos pensam aí que Cristo veio para você ter uma vida abundante, no sentido de ter riquezas, fama, que vem para a igreja apenas para satisfazer os desejos do seu coração, mundano, mas não é isso. Ele veio para te livrar da condenação, do pecado que tenazmente nos assedia. É isso que ele veio fazer. Essa é a segunda questão. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quando você encontrar a palavra justo na Bíblia, o justo Ló que vivia naquela cidade horrível lá, os apóstolos falam que eles eram justos. Fala do justo Abraão e de tantos outros, não porque eram bons, porque essas pessoas eram maravilhosas, mas porque eles foram justificados pelo poder de Deus. É um ato fora deles, não era o que eles praticavam ou não, mas é a justificação quando Deus declara uma pessoa justa. Não é o que você é, o que você faz, mas é algo que Deus fez.
ele declarou aquela pessoa justa por causa dos méritos, porque foi pago um alto preço, e logo de antemão, essa pessoa já é justa diante de Deus. É como ele vê a sua igreja, vê o seu povo. Ele vê uma igreja santa, uma igreja perfeita, uma igreja lavada no sangue de Cristo Jesus. Ela não é assim, ela não é dessa maneira aqui na terra, mas é como Deus vê através da cruz de Cristo, quando Ele olha para você e para mim. Isso nos constrange a viver dessa maneira. Essa é a segunda pergunta. A terceira é, quem os condenará? Porque se tem ali, né, no início, tem uma acusação, né, contra eles, depois no final tem a condenação, né? A pessoa é condenada a pagar, a fazer qualquer coisa. Então há uma condenação, que é um ato do juiz, ele condena aquilo ali, mas isso para o crente não existe. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele usa o argumento aqui dessa condenação de um advogado, que é Cristo Jesus, que ele morreu, ressuscitou, e onde ele está hoje? Ele está à destra de Deus. E o que ele está fazendo lá, sentado naquele lugar? Ele está à destra de Deus e também intercede por nós. É o ministério de Cristo Jesus. Ele está ali constantemente falando, fulano pecou? Sim, ele pecou, mas eu morri por ele. Ele vive intercedendo pelo seu povo, para que a misericórdia de Deus não seja abundante na vida dele e a ira de Deus não caia sobre ele, porque ele está intercedendo por nós. É o ministério de Cristo Jesus hoje, agora, intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja. Tenha misericórdia de nós. Por isso que o salmista diz assim, pela manhã eu procuro a tua misericórdia, Senhor. Então, todas as manhãs, ele procurava a misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e é isso que Cristo Jesus faz por nós, intercedendo à direita. Ele não está só reinando, governando todas as coisas, mas ele está intercedendo por nós. O Espírito Santo também é chamado de intercessor. Ele intercede com gemido inexprimível pela sua igreja, pelo seu povo, para que Deus tenha misericórdia de nós constantemente na nossa vida. Você errou, pisou na bola, saiu fora do plano de Deus, Ele está lá intercedendo por você, porque Ele morreu por você. Ainda que você seja um pecador, ainda que você seja um miserável, Ele continua, Ele não para. Deus não desiste. Por isso que a misericórdia de Deus dura para sempre. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos exterminados. Ainda bem que a misericórdia do Senhor são renovadas todas as manhãs. Já pensou se uma manhã essa misericórdia não fosse renovada? Uma manhã só. O que aconteceria conosco? Seríamos todos exterminados. Como diz a palavra do Senhor, se não fosse o Senhor conosco, estaríamos semelhantes a Gomorra, a Sodoma e Gomorra. Seríamos semelhantes a ele. Seríamos exterminados. Não teríamos descendência. A igreja pararia ali. Seríamos semelhantes a eles. Exterminados, todos, mas é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nasceu um dia maravilhoso, é porque Deus, você viu a luz do sol, porque Deus renovou a sua misericórdia sobre nós. E à noite, diz o salmista assim, eu canto louvores ao Senhor. Por quê? Porque ele passou o dia debaixo da misericórdia do Senhor, e ele cumpriu ali, e o sol nasceu de novo. A misericórdia de Deus vai se renovar todos os dias da minha vida. Todos os dias Deus está renovando a sua misericórdia. Não é só o sol que nasce lá pela manhã, é a misericórdia do Senhor está lá. Você viu lá o sol? A misericórdia do Senhor estava sobre você, porque Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E a quarta pergunta é, quem nos separará do amor de Cristo? No tribunal é assim, tem a acusação, depois tem a condenação, depois tem a separação. A pessoa é levada para uma cadeia, alguns lugares para cadeira elétrica, vai pagar pelo seu erro, ou algum tributo, ou alguma coisa. Aqui nem isso tem, nem separação. Era assim que era feito nos tribunais, eles eram separados. Mas aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? É a grande pergunta, não precisa responder, porque ele vai aqui alinhar sete questões que
são impossíveis. Ele começa a imaginar pelo menos 7 coisas que poderiam supostamente nos afastar do amor de Cristo. 7 coisas. Nessas coisas que são graves, sérias na nossa vida, pode separar um cristão de Cristo Jesus. E a primeira dela, o que é? Tribulação, né? São aquelas coisas que nos tiram do eixo, né? Tribulação é aquela coisa que, tá tudo certo, você não acordou assim de manhã um dia, tá tudo certo, daqui a pouco o telefone toca, e vem lá uma bucha, vem um problema, vem uma dificuldade, e agora? Como resolver isso? Como resolver aquilo? Pessoa está doente, aconteceu isso, aconteceu algum desastre, alguma coisa que aconteceu que tira a gente do eixo, tira a gente daquele local firme que você estava. Parece que é isso mesmo, né? As coisas ficam trêmulas ali, você fica desamparado, e agora, Senhor? Né? A gente pensa, será que essas coisas vão nos separar do amor de Cristo? Ainda que elas sobrevenham sobre nós, e ele diz, não. Ou angústia, quem não sentiu angústia aqui? Até o próprio Cristo diz o seguinte, eu estou angustiado até a morte. E morte do inferno. Ele sentiu uma angústia tão profunda no seu ser, aquele momento que ele ia enfrentar, que ele falou assim, ele sentiu também angústia. Quem não sentiu o coração apertado ali, das preocupações, das coisas do mundo? Será que vai acontecer isso? Será que não vai acontecer aquilo outro? Né? As angústias normais. Qual é a mãe aqui que o filho chega tarde por causa da escola, não fica ali angustiado? Será que vai estar tudo bem? Será que quando ele descer daquele ônibus e atravessar aquela rua ali escura, não vai acontecer alguma coisa? Será que vai estar tudo bem com meu filho, com a viagem que ele está fazendo para fora? O que vai acontecer com ele, com os meus, com as minhas coisas, com as minhas economias, com o mundo, com a guerra? Hoje mesmo, eu e minha esposa estavam vendo ali tantos refugiados no mundo, que perderam as suas casas, perderam tudo o que tinham, saindo apenas com uma maleta no chão, e nem isso às vezes, saindo com um barquinho lá, porque as suas cidades estavam incendiadas ali, em vários lugares no mundo, não é só na Ucrânia não. Muitas igrejas estão sofrendo, ainda que você esteja lá tranquilo na sua casa, no seu condomínio, há muitas pessoas de igreja sofrendo hoje. E essas coisas poderiam separar esses crentes do amor de Cristo? Essas coisas, mesmo que sobrevier sobre a sua vida, pode tirar você do amor de Cristo? Não, diz o apóstolo Paulo, essa é a pergunta. Será angústia ou perseguição? Ou a igreja ser muito perseguida, como houve muitos períodos da história? Se você tem um livro muito importante que você tem que ler, o Livro dos Mártires, é um autor, Fox, que ele vai narrar a história de todos os mártires no começo do cristianismo. Você tem que ler aquele livro ali, o que aquelas pessoas lá passavam. Será que as perseguições, os crentes, quando eram perseguidos, e isso aconteceu muito em Roma, não é? O que eles faziam? Quando eles iam sendo mortos, os soldados cortavam a língua dele para eles não cantarem louvores, porque eles iam para a morte cantando louvores, e para eles não fazerem isso, porque eles estavam chateados com aqueles crentes, porque cantavam quando iam morrer, eles cortavam as suas línguas, para eles não cantarem, mas eles iam felizes, porque sabiam que era apenas um momento, mas que eles estariam logo nos braços do Senhor. Eles iam felizes e alegres, ainda com grande temor no seu coração, mas porque eles tinham uma certeza, uma segurança firme no seu coração. Aquilo lá o mundo não podia produzir, o que aconteceu na vida e na obra daqueles homens ali que morreram. Perseguição, muitas pessoas foram mortas. Será a fome? Será a fome que vai separar uma pessoa do amor de Cristo? Não. Nem a fome, nem a necessidade de coisas pode separar um crente genuíno da presença de Deus, ou nudez, ou perigo, ou espada. O apóstolo Paulo experimentou tudo isso daqui, inclusive a espada. Ele passou fome, ele passou nudez, ele passou muitos perigos, ele relata isso aí nas suas cartas, muito claramente, e até a espada, porque o final dele foi ser passado ao fio da espada, lá em Roma mesmo. Ele mesmo não sabia, mas ele iria passar pela espada ali. Mas tenha certeza que ele foi feliz e alegre, porque ele estava nas mãos de Cristo Jesus, ainda que a sua vida fosse entregue como libação ao Senhor. E como está escrito, ele usa aqui um salmo,
um salmo maravilhoso que fala desse poder de Deus, né? Fala assim: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque a morte do crente hoje já não é mais um castigo pelo pecado, não é mais. Antes era, a morte, a alma que pecar, essa morrerá, era um castigo pelo pecado. Hoje não mais. A morte para o cristão é se livrar desse corpo menor para ser transformado num corpo glorioso. É necessário que o crente morra. Como disse o Senhor Jesus Cristo, a semente, quando ela está só, ela fica ali, mas se ela cai ao chão, se ela morre, vai frutificar. É o cristão, ele larga esse corpo corruptível para ganhar um corpo incorruptível. Ele larga essa vida de lágrimas, de temores, de tristezas, de doenças, de males do mundo, para ganhar um corpo glorioso semelhante ao de Cristo Jesus. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Já não é mais um castigo pelo pecado, mas é para glorificar o nosso corpo também. Seremos glorificados à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Como Cristo é, seremos semelhantes a Ele. Semelhantes ao corpo de Cristo. Nem a espada pode, olha só que coisa maravilhosa. Ele chega ao extremo, né? Fala assim, ó, até essas coisas não pode separar o amor de Deus. Você pode ficar assim, preocupado, mas Deus não, essas coisas não separam, nada. Preciosa é o Senhor a morte do seu santo, é muito precioso, é uma coisa, é valoroso demais, tem um valor muito grande quando os seus santos, eles morrem no Senhor, mas não é como Balaão. Sabe como era Balaão? Sabe qual é o maior desejo de Balaão? Ter a morte de um justo, mas ele não teve. O desejo maior da vida de Balaão foi essa: eu queria ter a morte de um justo, mas não teve. Era o maior desejo dele, ele não teve, porque se desviou, se vendeu, mesmo ainda que não condenou aquela nação, mesmo que ele não trouxe praga sobre ela, mesmo assim ele ficou dando ouvidos lá àquelas pessoas, e o desejo maior dele era esse, ter a morte de um justo, e não teve. Em todas essas coisas, chega ele a concluir, dessas questões todas, e tudo isso que ele coloca aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Por que essa expressão, mais do que vencedores? Porque o crente já tem tudo isso de antemão. Ele não precisa terminar a carreira para receber isso, porque ele já tem essa certeza, ela tem essa segurança, mesmo antes de completar isso, mesmo antes de sofrer todas essas coisas, mesmo antes de passar por tudo isso, ele já entra ali com essa certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não aconteceu o vale da sombra da morte ainda, mas ele vai para lá, sabendo que Deus está lá, essa segurança. Ele não precisa experimentar ali para ter aquilo lá, ele pode ter isso de antemão. Ainda, o apóstolo Paulo, por onde ele ia, ele era perseguido. Por onde ele ia, havia castigo. Por onde ele ia, havia prisão, havia açoites, havia perseguição. Mas ele ia lá feliz, porque ele sabia que em todos aqueles momentos lá, o Deus que havia chamado ele, haveria de acompanhá-lo todos os dias. Porque o Espírito Santo tinha garantido a ele que sobreviria sobre ele todas aquelas coisas, mas o Espírito Santo estaria animando, fortalecendo, amparando a ele. E para o apóstolo Paulo, em especial, ele teve uma coisa que ninguém teve mais. Para fortalecer a sua vida, ele foi levado ao terceiro céu. Ele esteve lá, e ouviu e viu coisas maravilhosas, para fortalecer a sua fé, a sua vida. Ninguém mais teve isso. Não é? João, quando escreveu o Apocalipse, ele teve uma visão da glória, mas diferentemente de Paulo, que ele esteve lá, se no corpo ou fora do corpo, nem ele sabe, mas ele esteve lá, foi uma exceção
Deus ali abriu uma exceção para ele ver aquelas coisas maravilhosas por causa do sofrimento que estava por vir na vida dele, e aquilo lá alimentou. Por isso ele fala assim: estou bem certo, eu estou seguro que nem essas coisas poderá me separar dele, porque já está garantido, a coroa já está preparada, tudo está pronto para mim, para o povo de Deus, para aqueles que são deles. Por isso, ó ovelhinhas de Israel, não precisa ter medo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que o seu sofrimento, é maior do que a sua angústia, maior do que tudo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque essas coisas vão vir, é isso que ele está dizendo. Tribulação, angústia, fome, pode vir sobre você, mas você já vence isso daí, porque lá no final você vai permanecer firme, inabalável, não é? Muitos que não são dele, fogem, abandonam. Quando vem a perseguição, vão embora. Quando vem a angústia desse mundo, dão no pé. Agora, se isso aqui é verdade para aqueles que estão em Cristo Jesus, imagine para aqueles que não são em Cristo Jesus, que não estão em Cristo, que não têm essa força, que não têm Deus ao seu lado. Quão terrível é não ter esse privilégio aqui. E diz mais: porque eu estou bem certo, a palavra lá grego é seguro, de que nem a morte, e aqui tem mais 10 qualidades, se não fosse necessário aquelas 7, agora ele coloca mais 10 aqui para nós, coisas que poderiam atrapalhar o plano de Deus, coisas que poderiam imaginar que agora sim vai acabar tudo. Não, mas ele dá mais 10 qualidades. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, coisa da vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele olha para todos os lados, ele olha para todos os cantos, olha no céu, na terra, no inferno, profundidade, todas as coisas, coisa da morte, da vida, qualquer coisa que você imaginar. Ele dá uma lista aqui simbólica, que pode ser muitas outras coisas, qualquer coisa que você imaginar. Ele olha assim para todos os lados e fala assim: nada disso, nem lá, nem aqui, nem acolá, lugares algum, nem os anjos, nem os demônios podem fazer isso, pode atrapalhar o plano de Deus, pode frustrar o plano do Senhor, nada pode frustrar o plano do Senhor, nada. E ele chega à conclusão: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, qualquer outra coisa criada por Deus pode separar o amor de Deus. É um vírus? É uma doença terrível? Não pode. Pode ser o pior diagnóstico que você possa receber de alguém. Aquilo lá não pode atrapalhar o plano de Deus na vida de uma pessoa. Não pode. Porque ele sabe que está nas mãos do Senhor. E nas suas mãos pode vir, pode acontecer. Pode nos atrapalhar, pode trazer tristeza, mas isso não pode atrapalhar o plano de Deus. Ele olha sobre a ótica de Deus, sobre o plano de Deus sobre a sua vida. E aqui está, irmãos, a grande resposta, né? Alguém pode perguntar assim, né? Tá certo. Se Deus é por nós, quem é esse nós? Quem é esse nós? Agora que vem a grande questão lá do início, lembra que eu falei? Quem é esse nós? Quem é esse povo? Quem é essa igreja? Quem pode dizer essas palavras aqui? Quem pode ler, declarar e afirmar essas coisas que o apóstolo Paulo afirmava? Essa é a convicção dele, mas é a confissão não somente dele, mas de todos aqueles que é chamado por nós. E aqui no final ele responde isso, ele diz assim: que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse nós aqui é somente para aqueles que tem Jesus como Senhor da sua vida. Então, é para tirar qualquer esperança daquele que Cristo Jesus não faz parte da sua vida, de falar essas coisas, de sentir essas coisas. É somente para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando Cristo é Senhor da sua vida. Imaginem, irmãos, quando foi lida pela primeira vez essa carta aqui naquela igreja, aos romanos lá. Imagine isso. Alguém chegando lá no púlpito, não sei como que era, se estava sentado, em pé, não sei. Alguém começando a ler. E lê tudo isso daqui, as pessoas, quando chegou lá no final, olha, aqui está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra aqui, Senhor, ali é Kyrios.
Esse nome aqui era somente usado para o imperador. Só ele podia usar esse título aqui. E agora, para a surpresa daquelas pessoas lá, o apóstolo Paulo pega emprestado esse título que era dado a alguém, que era o imperador, que era o soberano, que podia fazer o que quisesse, que era governador. Se ele dissesse mata, mata, se ele dissesse vive, vive, ele mandava em tudo. Ele agora pega aquele título e aplica poderosamente a Jesus, ao Senhor. E Ele é nosso Senhor. E aquelas pessoas falam assim, Ele é o Quírios? Ele é o nosso Senhor? Ele governa? Ele é o Cristo? Para a gente lê assim no português, Senhor é Senhor, de qualquer jeito, né? No inglês ainda tem a diferença aí, né? Lord e Sir. Eles ainda fazem ainda uma distinção, mas no português não tem, é Senhor para tudo quanto é lado. Mas lá não, quando se usava Quírios, se apropriando daquilo que Ele é dono, que Ele é Senhor, que Ele é proprietário, que Ele é sobre todas as coisas, sobre o seu império, sobre a sua igreja. Nós aqui é para aqueles somente do qual Cristo Jesus governa. Você não é governado por você mesmo, você não é governado pelas circunstâncias, você não é governado por esse século, mas você é governado por um Senhor, que é Senhor da sua vida, da sua existência. Na filosofia grega, eles falavam assim, você é capitão da sua vida, você governa o seu destino. Essa era a filosofia grega. Eles eram capitães, eles que faziam, você é dono de tudo. Mas para a igreja de Deus não funciona assim, não funciona dessa maneira, é somente para aqueles que está em Cristo Jesus. Para que ninguém fique achando que eu sou. Não, não, não. Para você fazer teste disso, é saber se você manda na sua vida, ou se é Cristo que manda na sua vida. Se Ele é Senhor verdadeiramente da sua vida. Se você se submete ao seu senhorio, se Ele realmente governa a sua existência. E esse é o fundamento da graça de Deus na sua vida. É isso aqui que o apóstolo queria chegar para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não está colocando todo mundo aqui de uma maneira geral, mas somente para os eleitos, para aqueles que estão em Cristo, que ouve a voz do seu Senhor. O próprio Jesus Cristo diz assim, aquele que me ama, aquele que me quer, aquele que está junto de mim, esse ouve a minha palavra, esse ouve os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, disse o Senhor Jesus Cristo. E não outros, é aquele que ouve a voz de Cristo, do seu Senhor, e disse, Ele é o capitão da minha vida, Ele é Senhor da minha existência. Eu não ando segundo os meus pensamentos, eu não ando segundo a inclinação do meu coração, mas eu ando segundo o que Cristo fala. Portanto, agora, ele é um servo de Cristo. Ele vai ouvir a história de Cristo, o que Ele manda na sua palavra, ainda que o seu coração não seja inclinado a obedecer, mesmo assim, pela obra do Espírito Santo, ele é conclamado a ouvir o chamado de Cristo Jesus. É uma obra que não é dele, é do Santo Espírito Santo de Deus, que trabalha na sua vida e faz ele ouvir a sua voz. Como ele diz o próprio Senhor disse lá em Apocalipse, assim, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. É a voz externa do Evangelho. Se alguém ouvir a minha voz, oxalá todos aqui ouçam a voz de Cristo Jesus, e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte aos seus discípulos, falou assim, olha, se vocês passarem por essa angústia, por essas coisas, se vocês forem meus discípulos, vocês vão ganhar 100 vezes mais, o cêntuplo. 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna com perseguição. Ele disse assim, vai receber 100 vezes mais, maravilha, você é rico, nada disso. Ele vai assim, você vai receber 100 vezes mais, mas com perseguição. Os nossos temores, os nossos pecados, as nossas angústias, todas elas podem ser curadas em Cristo Jesus. Porque ele diz o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Se isso é verdade quanto aos contingentes da vida, quanto mais nas coisas eternas. Elas são da vontade, da soberania para aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Não uma igreja, não a um concílio, mas diretamente das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo isso aqui,
que está em Cristo Jesus. São para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fazem parte da vontade de Cristo, não da carne, não do sangue, não do mundo, não do pecado, mas em Cristo Jesus. Você ama a palavra de Deus? Você quer verdadeiramente servir a Cristo no seu dia a dia? Não estou perguntando se você consegue, eu estou perguntando se você deseja. Porque se houver o desejo ali, já é o suficiente para mim. Mas se não houver desejo nenhum no seu coração de servir a Deus, se você não tem vontade alguma, se isso é um aborrecimento muito grande na sua vida, tenha dúvidas no seu coração. Mas se você ama a Deus, se você deseja no seu coração fazer a vontade de Deus, ainda que você não consiga fazer perfeitamente, e você não vai conseguir perfeitamente, ainda que você tenha dificuldades, mas você ama a palavra de Deus, você vai dizer como Pedro, né? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele era um pecador, tinha dificuldades, mas ele olhou para o mundão à sua volta, olhou para as circunstâncias, e ele disse, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro era atraído por Jesus, ainda com grandes dificuldades, ainda com grandes temores, ele amava o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Oxalá, queira Deus, que aqueles que estão em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, que dizem, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha existência, Ele é Senhor do meu ser, como diz lá, lâmpada para a minha vida, luz para os meus caminhos. Lâmpada para a minha vida é que Ele vai iluminar todo o que está errado, o que está certo. É lâmpada, ela vai dizer, é a palavra de Deus que vai dizer, não é só pessoa, não é o pastor, não é a igreja, é lâmpada, é a Bíblia que vai dizer, está errado, ou fulano, ou Edson, ou fulano, está errado. E qual caminho que eu devo andar? É a palavra de Deus também. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Você deve ir para cá, para lá, é ela que vai direcionar. Você é submisso a ela, ou é submisso à sua própria vontade? Tem uns que dizem assim, não, pastor, está errado, eu sou soberano, eu que tomo meus caminhos, eu que tenho que fazer por onde? Você não tem que fazer por onde. A obra do começo ao fim é de Deus. Você não faz parte disso, é fora de você. É uma obra divina no seu coração. E quando alguém diz, sim Senhor, quando alguém diz, Abba Pai, é pela vontade de Deus. Deus já trabalhou na sua vida, Ele já se antecipou a ti. E quando você faz alguma coisa, não é você, mas é Deus. Você vai dizer como aquelas pessoas lá, quando é que te vimos assim, Senhor? Quando é que te vimos nu, preso? Quando é que... Ele não sabe porque é obra de Deus na sua vida. E Ele nunca vai dizer, foi a força do meu braço, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, mas foi uma obra de Deus no seu coração. Essa pessoa é aquela que está em Cristo. Essa pessoa é aquela que chama Cristo de Kyrios, de Senhor, de soberano, de imperador da sua vida. Ele impera ali. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali está Deus, ali está o Senhor. Feliz é a vida quando Jesus reina ali. Ele pode dizer tudo isso, mas se a pessoa não tem Cristo, ela não pode dizer nada disso. Ao que vai sobrar para ela temores, angústia, tribulações, e ela vai curtir isso por toda a sua vida sem Deus. O cristão pode passar por tudo isso, mas ele passa diferentemente dos outros com Cristo, com o Senhor na sua vida. Ele aprende a descansar em Deus, ele aprende a confiar em Deus, ainda que essas coisas sobrevenham sobre a sua vida. Deus não coloca uma redoma na vida do cristão e impede que essas coisas aconteçam, como muitos pregam por aí. Não, vai acontecer. Ainda que as águas tumultuem, ainda que as águas espumejem, ainda que os montes caiam sobre as pessoas, ele não temerá, porque o Senhor está com ele todos os dias da sua vida. Ele descansa, ele se conforta na presença de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida nessa noite e que possamos aprender a confiar gloriosamente na presença dEle. Que Deus fortaleça a sua igreja, como diz um dos nossos hinos. Que Deus seja com o seu povo.